Da Vinci registrava tudo o que pensava, tudo o que estudava em folhas e em cadernos. Quando ele morreu, o seu aprendiz, Francesco Melzi, ficou com todo esse material. Quando Francesco Melzi morreu, essas folhas foram vendidas, doadas, perdidas. Somente em 1630, Pompeu Leone, da corte espanhola, tentou fazer uma organização dessas folhas, e foi aí que surgiram os códices. Hoje nós temos para estudo cerca de 7.200 dessas páginas, né, que sobreviveram a esses 500 anos. Alguns especialistas dizem que Leonardo provavelmente produziu pelo menos o dobro dessas páginas. Qual a importância desses cadernos do Leonardo? É a gente entender como ele pensava, o que ele estava procurando, o que ele estudava, o que ele imaginava, o que ele criava. Porque é nisso que reside o fascínio que as pessoas têm pelo Leonardo, tá? Essa folha, por exemplo, Carlo Pedretti, que era um historiador italiano, especialista em Da Vinci, chamou de Folha dos Temas. Porque numa folha grande, do tamanho 30 por 45, tipo 2 a 4, a gente vê uma série de pensamentos de áreas diferentes do Leonardo. Mais ou menos no centro dessa folha, vocês veem o desenho de um homem velho. Era um desenho que aparecia em várias das folhas dos cadernos do Leonardo. E vocês veem ali embaixo no homem velho uma árvore e depois uns galhos sem folhas subindo, como se estivesse juntando no homem. Esse detalhe está mais para baixo do homem, mais para o canto esquerdo. É um esboço rápido para o monumento equestre dos Sforza e o desenho de duas máquinas. Bem lá em cima, no canto esquerdo da folha, você tem esse desenho desse lírio saindo da grama. Bem no centro da folha, embaixo, você tem essa planta desenhada e com tantos detalhes que provavelmente foi uma observação direta. No canto direito inferior da folha, vocês podem ver ali um negócio que parece umas nuvens. É um movimento de uma coluna d'água caindo numa poça, o efeito que a água causa. Um pouco mais acima, o desenho de uma cúmulus, um tipo de nuvem. E tem mais outras coisas aí. Tem um cachinho de cabelo, tem alguns desenhos geométricos, alguns enigmas matemáticos, montanhas e tem até uma receita para descolorir o cabelo. E para a gente entender esses cadernos bem, a gente precisa entender a época do Leonardo. Que materiais ele tinha disponíveis para ele ali para fazer esse caderno? Como é que ele conseguia fazer esses desenhos? Como é que ele conseguia ir fazendo anotações na rua, por exemplo? Tá? Vou contar para vocês que ele andava com um caderninho pequenininho, né, que ele chamava de caderninho de bolso, pendurado num cinto. Tinha um pequenininho que ele pendurava no cinto. E tinha os maiores, folhas maiores, cadernos maiores que ele deixava em casa, mas ele andava sempre com um pendurado, né, no cinto para poder fazer anotações na rua do que ele tinha que pensar depois. Muito bem, mas não era só isso. Então eu achei um vídeo muito interessante lá da coleção real britânica, explicando e mostrando para vocês como eram esses materiais. Esse vídeo, gente, ele estava em inglês com legendas em inglês. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma tradução do vídeo, uma tradução livre, tá? Adaptando para o português, porque tem muita coisa que fica sem nexo quando a gente traduz. Fiz uma tradução livre, adaptando para vocês. Narrei, né? Então, vocês vão ouvir a minha voz falando em português, mas as legendas vão estar lá em inglês, porque as legendas eu não consegui tirar, tá bom? Aproveitem o vídeo. É curtinho, são acho que 3 minutinhos. Daqui a pouco eu volto para a gente conversar mais sobre esse assunto. Este é o Alan, da conservação de papel da Royal Collection Trust, que é uma instituição de caridade britânica criada para administrar a coleção real. Leonardo da Vinci fez centenas de desenhos durante sua vida, muitos deles de extrema beleza e complexidade. E é incrível pensar que ele os fez usando materiais tão simples como esses. Ele deve ter aprendido a desenhar usando uma ponta de prata em uma tábua de madeira. Mas a prata não desenha diretamente na tábua de madeira. Então, o que os artistas costumavam fazer era pegar pó de osso, misturá-lo com saliva e esfregar na tábua.
Quando esse preparado de osso secava, a tábua podia simplesmente ser desenhada com a ponta de prata. E quando você terminava e queria desenhar algo mais, molhava seu dedo e podia apagar tudo. Este é um desenho feito com ponta metálica em papel preparado com fundo azul. É um estudo para o monumento Sforza, de 1488 ou 1489. Como a maioria dos artistas de sua época, Leonardo teria desenhado em tinta usando uma caneta de pena muito parecida com esta, feita de pena de ganso. Eu cozinhei essas penas por mais ou menos 1 hora na areia quente para endurecer o final da pena e para absorver alguns dos óleos. Em primeiro lugar, é preciso raspar a membrana da ponta da pena. Depois, cortar a pena em um tamanho de mais ou menos 1 palmo e fazer 2 cortes. Então, corte a ponta diagonalmente e faça uma pequena ranhura na ponta da pena para permitir que a tinta escorra em direção à ponta. O tipo de tinta que Leonardo usava era feita de nozes, goma arábica e sulfato de ferro. A pena possibilitava aos artistas desenharem linhas finas quando queriam, e Leonardo usava essa técnica em vários de seus desenhos anatômicos para conseguir esboços fortes de sombras em superfícies curvas. Ele poderia igualmente usar a caneta como meio de fazer seus desenhos ao ar livre, e era um processo bastante criativo, usando linhas quase rabiscadas. Aqui temos giz natural preto, que é muito rico em carbono, e giz natural vermelho, que é rico em ferro. E a razão pela qual Leonardo usava esses materiais era porque lhe permitiam um estilo mais livre de desenho. É muito difícil com esse tipo de giz alcançar a delicadeza das linhas que você vê, por exemplo, nesse estudo de um homem por trás. Agora vamos tentar o giz preto, um pouco mais duro. Este é mais parecido com o tipo do material que Leonardo tinha disponível. Frequentemente, ele usava o giz preto para esboços de alguns de seus desenhos com tinta, particularmente os desenhos anatômicos. Os constantes experimentos de Leonardo com materiais e modelos mostram sua genialidade, esforçando-se para expressar o produto da sua imaginação. Compreender como estes trabalhos foram feitos nos deixam mais próximos de uma das mentes mais criativas da história. Bom, mas nós vamos falar agora sobre o desenho mais conhecido e o mais famoso do Leonardo, o Homem Vitruviano. Este desenho, gente, ele não fica exposto. Ele está numa sala fechada na Galeria dell'Accademia, em Veneza. O último biógrafo do Da Vinci, Walter Isaacson, em sua pesquisa, teve acesso a esse desenho. Ele pôde entrar nessa sala e ter acesso a esse desenho. E ele descreve a experiência de ver esse desenho ali ao vivo, não é? Da seguinte maneira, vou ler nas palavras dele para vocês. Fiquei chocado pelos entalhes feitos pela ponta metálica de Leonardo e pelos 12 furos deixados pela ponta do compasso. Experimentei a sensação íntima e estranha de presenciar a mão do mestre em ação mais de 5 séculos atrás. Bom, mas o que é esse desenho, né? O que significa esse desenho desse homem com 4 braços e 4 pernas? E qual a sua importância? É isso que eu vou tentar contar para vocês agora. Tudo começou com Marcus Vitruvius Polius, que viveu 1500 anos antes de Leonardo. Ele serviu no exército romano e tornou-se arquiteto. Escreveu uma obra conhecida hoje como 10 livros sobre arquitetura. Em um desses livros, o terceiro, ele descreve as proporções ideais de um corpo humano masculino. Essas proporções ideais, essa simetria perfeita, é a mesma que encontramos na natureza, no universo. Ela é chamada de proporção áurea ou divina proporção. Portanto, essa simetria, essa proporção deveria aparecer também nas obras humanas, nas construções, por exemplo. Bom, gente, na época em que o Homem Vitruviano foi feito, Leonardo estava trabalhando com 2 amigos, o Francesco di Giorgio e o Giacomo Andrea,
que também trabalhavam com arquitetura e tudo mais. Eles estavam trabalhando em projetos arquitetônicos e começaram a ler os livros de Vitrúvio para tentar conceber a obra arquitetônica perfeita. E quando eles estavam estudando Vitrúvio, eles se depararam, né, com um enigma, né, com um desafio que Vitrúvio deixou escrito e que nem ele mesmo conseguiu transformar em imagem, que é o seguinte: se pusermos um homem deitado de costas no chão, com os braços e as pernas estendidos e um compasso centralizado no umbigo, os dedos das mãos e dos pés tocarão a circunferência do círculo assim descrito. E assim como o corpo humano produz um contorno circular, um quadrado também pode ser descoberto nele. Se medirmos a distância da sola dos pés ao topo da cabeça e depois aplicarmos essa medida aos braços estendidos, descobriremos que a largura é igual à altura, como acontece em um quadrado perfeito. E o que seria essa imagem, então? Seria nada mais, nada menos do que a proporção áurea, ou a divina proporção, aplicada ao corpo humano. Bom, essa foi a descrição que Vitrúvio fez das proporções ideais do corpo humano, da quadratura e do círculo, e que nem ele mesmo conseguiu transformar em desenho. Como eu disse para vocês, Leonardo e os dois amigos, o Francesco e o Giacomo, se dispuseram a transformar esse texto, essa descrição do Vitrúvio em desenho. E os três fizeram homens vitruvianos, tá? Vocês vão conhecer já já. Mas, tanto na dimensão científica quanto na dimensão artística, o do Leonardo é infinitamente superior, como vocês vão ver agora. E Leonardo foi além nos estudos de Vitrúvio. Ele percebeu ali que no espaço entre as pernas você encontra um triângulo equilátero. E Vitrúvio descrevia as medidas, né, do corpo humano, né? Qual é essa medida, essa, como é que é a proporção entre elas. Leonardo usou o método dele, aquele método de testar e de observar, e ele mudou uma série dessas medidas de Vitrúvio. Né? Ele mudou uma série delas, ele não concordou com uma série delas. Uma, por exemplo, com a qual ele não concordou, foi com a questão da medida do pé. Né? Vitrúvio dizia que a altura de um homem é de 6 vezes a medida de seu pé. E Leonardo disse que não, que eram 7 vezes.